Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Festival Costume Saudável. Meu nome é Lívia Medina, sou pediatra, e hoje a gente vai falar sobre crescimento saudável. A importância do contato com a natureza para o desenvolvimento da criança e dos adolescentes. Como eu falei, meu nome é Lívia Medina, sou pediatra, tenho formação na Unicristos, de medicina, fiz residência médica no HGF, atualmente trabalho na Clínica Pediátrica Alberto Lima e no Hospital Geraldo César Kraus. E aqui do lado são meus pequenos, né, que a gente aprende mais com eles do que na toda a faculdade. Bom, essa apresentação a gente vai dividir em três momentos, certo? O contexto das infâncias urbanas, os benefícios os benefícios da natureza para o desenvolvimento e as recomendações, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria e algumas orientações. Bom, eu coloquei essa frase para chamar mesmo a atenção, né, para a gente refletir. Nesses tempos de céus cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Eu acho que assim foi a sensação durante esse momento de confinamento mesmo, na pandemia. A gente queria, assim, a minha vontade era mergulhar no mar, né? Era atrás do momento de paz, né? De relaxamento na natureza. E outro, né, assim, que não é um termo médico, certo? Outro conceito, mas não é um termo médico. Transtorno do déficit de natureza. É um fenômeno atual de desconexão entre a criança e a natureza e os consequentes impactos negativos na saúde e bem-estar da criança e também da terra. Vamos lá. Então, no contexto das infâncias urbanas. A maioria das cidades brasileiras são urbanas. 84% da população vive em cidade. E desses 84%, 47% não se sente segura onde vivem, né, onde moram. É um contexto complexo, né, que eu vou falar aqui alguns pontos, mas existem muitos outros, né, desenvolvimento econômico, desigualdade social, mobilidade urbana. Então, aqui, os principais que eu ressaltei, a dinâmica familiar, muitas vezes, né, a rotina do dia a dia, os pais trabalham, né, não tem com quem deixar, não tem aquele momento de mostrar a natureza para a criança. Ofertas e acesso a áreas verdes, às vezes até a cidade tem verde, mas está abandonada, está mal cuidada, é a insegurança, que acaba que leva essas crianças para ambientes fechados, ambientes seguros, né, como o shopping. O risco, né, não vou deixar meu filho ir subir na árvore porque ele pode cair, pode ser... Mas existe o que a gente chama risco benéfico, que é um risco que os benefícios superam, né, o risco. Né, os benefícios do desenvolvimento da criança superam o risco. O consumismo, né? Então, o que é que a gente fala aqui do consumismo? Tanto a criança influenciada por propaganda, como os pais também, como para suprir uma necessidade, né, acaba que oferece mais brinquedos. O tempo, né, essa foto reflete bem isso, que às vezes a gente está lá presente, mas não está dando uma qualidade, né, de tempo para aquele momento, né, para aquela criança. O uso dos eletrônicos, hoje em dia, muito se fala, né, o uso das telas, a intoxicação digital. Eu só botei aqui um dado, né, 85% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade são usuárias de internet. E dessas, 93% usam através do celular. Então, cada vez a parte eletrônica está mais no nosso dia a dia e mais fácil, né? A gente precisa da tecnologia, né, para momentos como esse, mas também a gente precisa ter um equilíbrio, se desconectar também.
Então, vamos falar dos benefícios, né, da natureza para o desenvolvimento das crianças. São vários os benefícios, né? Até assim, a gente vê que é algo natural. O desenvolvimento da criança depende da natureza. A criança não precisa de um brinquedo, um instrumento, para brincar na natureza. Os brinquedos são criados e inventados a partir de recursos encontrados, certo? Os estudos mostram que crianças escolarizadas, né, em áreas verdes são mais criativas, mais cooperativas. Tá? Um aprendizado mais ativo e explorador, né? A criança vai atrás da brincadeira mesmo, ela explora. Aqui na foto, é até um paciente nosso, que é o João Miguel. Ele está aqui com a lupa explorando, né, um inseto. Então, é isso, é explorar. A gente pode facilitar dando esses recursos de lupa, levar uma lanterna, certo? A gente, como adulto, pode ser um facilitador. Favorece vínculos sociais. As crianças que brincam ao ar livre, com regularidade, elas são capazes de desenvolver com mais afeto, com, né, respeito entre os amigos, são mais saudáveis e são mais felizes. Inspira momentos de concentração. Né? Eu até, vendo alguns vídeos sobre esse tema, eu vi que era uma criança com a dificuldade, né, da comunicação, e os pais viram que ele colecionava mais galhos, mais folhas, né, e a escola começou a fotografar o que ele fazia. Então, eram umas obras de arte com galhos e folhas mesmo. Então, é isso. A natureza ela traz equilíbrio, autorregulação, né, as crianças ficam mais concentradas. Elas aprendem, né, elas aprendem linguagem, matemática, elas conseguem se desenvolver mesmo habilidades na natureza. Estimular a atividade física, né? A gente sempre lembra, né, o que é ser saudável, atividade física e alimentação. Então, ela estimula a atividade física, a natureza, são crianças mais ativas, né, mais conscientes com a alimentação. E melhor, como eu falei também, melhora a nutrição. Crianças plantam o seu próprio alimento, elas tendem a gostar mais de frutas, dos vegetais, elas têm um conhecimento maior sobre nutrição, têm maiores chances de se alimentarem com hábitos saudáveis e hábitos saudáveis que levam para a vida toda. Contribui para a prevenção da violência. Aqui, já tirando um foco da criança, né, a gente pensa assim, aquele ambiente, aquela praça que estava abandonada, quando começa a criança, né, a praticar esporte, atividade, deixa de ter depredação, né, deixa de ter atos de violência naquele local. Então, é isso, é um desenvolvimento integral da criança quando ela tem contato com a natureza, né? Desenvolvimento intelectual, emocional, social, certo? É um todo. A criança desenvolve como um todo quando tem contato com a natureza. E aqui, ressaltando a falta das oportunidades de estar e brincar na natureza, certo? Como estimula a atividade física e a alimentação melhor, a falta, consequência da obesidade e o sedentarismo. As crianças ficam mais, né, reclusas, mais dentro de casa, dentro do apartamento. Então, tem a questão da hiperatividade, quando tem a falta da natureza. São baixa motricidade aqui em relação ao equilíbrio, agilidade, pouca habilidade física. Tem estudos que mostram que a criança que não tem muito contato com a natureza pode ter uma chance maior de desenvolver miopia, sintomas de ansiedade e, às vezes, até de sintomas de depressão e transtorno do sono. Outro ponto importantíssimo, né, a conservação da natureza. Hoje em dia, a gente vê que a natureza precisa da criança. A gente só cuida, a gente só ama o que a gente conhece. Se a gente não conhece desde a infância o que é um verde, o que é uma praia, a gente não vai ter o cuidado, não vai ter o respeito.
E essa outra fala que é, as evidências apontam, né, que os benefícios são mútuos. Né, a criança, como eu falei, a criança precisa da natureza e a natureza precisa da criança. E as recomendações, vamos lá. As recomendações da sociedade e as orientações para a família. O recomendado é passar, no mínimo, né, 1 hora por dia, brincando, aprendendo em contato com a natureza, certo? Também a gente pensa assim, o que é natureza? Né? É só um parque? É só uma área de preservação ambiental? Não, a natureza pode ser dentro de casa. A gente pode construir uma horta, a gente pode ler livros para a criança sobre a natureza, certo? O ideal seria ter o contato, mas, se não podendo, por exemplo, na época do isolamento mesmo, do confinamento, pode ser desse modelo, né? Estimulando a leitura, ou até mesmo a horta, certo? Mostrando as estrelas, o pôr do sol, tá bom? Estar atento também às especificidades de cada faixa etária. Como eu falei, né, o tema também é sobre adolescentes. Então, adolescentes, eles são mais sociais, né? Eles querem mais essa conexão. Então, o que a gente recomenda é, por exemplo, marcar um encontro numa praça, marcar um encontro na praia, em vez do shopping, né, de uma área fechada, às vezes que não pode, por motivo de segurança até. A última recomendação aqui é equilibrar o tempo, né? Mais matérias, mais aulas, né? E o recreio fica um tempo curto. E também a gente pensa se aquela escola tem área verde, né? Às vezes muita grade, muito mais concreto do que a área verde na escola. Outras recomendações, né? Devemos permitir os riscos, benéficos, quer dizer, os adultos devem compartilhar também, né? A criança é um espelho. Se ela vê que seu pai, né, sua mãe, seus avós não estão ali conectados com a natureza, elas também não vão ter esse respeito. Crianças e adolescentes devem ser orientadas no equilíbrio, né? No mundo digital e no mundo virtual. Ou no mundo digital e no mundo real. Né? A partir de 2 anos, é 1 hora por dia de tecnologia, de telas. Abaixo disso não é recomendado, certo? E importantes estratégias de alimentação, por meio do processo de plantar, cultivar, colher, preparar os alimentos. E isso daqui seria a parte governamental, né, de ter um acesso pelo menos próximo, 2 quilômetros. Existem hoje em dia, que a tecnologia nos ajudando, GPS da natureza, onde ele consegue ver a atividade que você quer fazer, né, a sua faixa etária e o local mais próximo para você realizar essa brincadeira ou essa atividade. Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei algumas fotos para a gente lembrar, né? Que, como eu falei, natureza não é só ir fazer um acampamento, não. A gente pode fazer natureza com coisas simples, né? Um esporte ao ar livre, andar de bicicleta, brincadeiras com crianças, né? Cabo de guerra, pipa, jogar bola. Não precisa muita tecnologia para a gente brincar com essas crianças. Acampamento, nem que seja no quintal, subir na árvore. Aqui embaixo, né, no sítio, minha sobrinha e o meu filho, brincando, explorando. Né, então, assim, a parte sensorial também dessas crianças são muito trabalhadas, né, com a chuva. Tem até assim, uma frase dizendo assim, a criança, ela pode curtir todos os fenômenos climáticos, ela só está mal vestida para aquela situação. As festinhas, né? Por que não as festinhas ao ar livre? Certo? E aqui o encontro com jovens, né, realmente no canto mais aberto, ao ar livre. Tá bom? Aqui meu
pequeno novamente, né, explorando assim, coisas simples mesmo, folhas secas, uma corrente de água aqui passando e ele vai lá e tira uma folhinha e vê, observa. É isso, é um contato, não precisa ser... Né, porque não precisa ter muita tecnologia para isso. Ele está lá e observando. E aqui a minha pequenininha também, fazendo um piquenique no canto aberto, ao ar livre. Tá? E aqui a gente já direciona, né? Já leva uma cestinha, já leva algum alimento saudável, né, para ela também. Essa pirâmide, ela mostra mais ou menos isso que eu estou falando. Não, como eu falei, não precisa fazer trilha todo dia, né? A gente pode fazer diariamente brincadeiras ao ar livre, né? Que é a base da pirâmide. Correr na grama, subir na árvore. Semanalmente, explorar a natureza, caminhando, observando. Né? Você pode fazer uma coleção de pedras, catalogar, visitar um parque. Né? Mensalmente, as praças, os parques públicos, né, urbanos. Eu lembro muito aqui também o Parque Adair Barreto, né? Assim, eu lembro muito a minha infância indo lá, brincando, fazendo piquenique. Às vezes os eventos do colégio eram lá. E passou muito tempo, né, abandonado, e agora revitalizou. Então, eu levo meus filhos lá. É bem interessante isso também. E, anualmente, uma viagem, se puder, né, se for possível, para áreas remotas e mais selvagens. Tá? Aqui é interessante também que é uma receita médica. Né? Assim, é estranho a gente precisar disso, né, hoje em dia, mas existe, né, tem no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é receitando mesmo, né, para a criança, né, o nome da criança, brincar ao ar livre, explorar mais a natureza, fazer passeios ao ar livre, adotar hábitos saudáveis, se divertir na natureza, ingerir conteúdo dessa receita com muita água, sucos e alimentos saudáveis também é importante, né? A gente, nesse meio de pandemia, tem que lembrar do distanciamento social, né? Usar máscara nas crianças acima de 2 anos, usar protetor solar, se for para uma área que tem um mosquito, né? Passar o repelente, tá bom? E advertência, se tiver com sintomas de desânimo, mais doses de brincadeira ao ar livre, tá bom? E é isso, gente. O pediatra ele deve buscar ampliar o olhar, né? Ampliar o cuidado para aquelas famílias. A gente não pode ficar só tratando doença. Né? Hoje em dia, a gente tem que realmente pensar na saúde mental dessas crianças, no bem-estar, não só delas, como das famílias. Tá bom? E esse tema ele reflete também onde que a gente vive, né? Na nossa casa, no nosso apartamento e no bairro, na cidade onde que a gente vive, certo? Obrigada. Aqui é meu Instagram e a gente vai ver se tem algumas perguntas, né, no YouTube. Esperando as perguntinhas. Não? Então é isso. Esperar um minutinho para ver se alguém pergunta alguma coisa. Aí, obrigada, então, né, pelo convite, novamente. Festival Costume Saudável. Né, hoje a programação está incrível, muitos profissionais que eu admiro, né, e hoje e amanhã, tanto no YouTube como no Instagram, certo?